Olá, sejam muito bem-vindos ao Deep Growth, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa Mineiro e eu tenho o prazer de receber aqui a minha grande amiga, uma amizade forjada na porrada por muitos anos, a Cecília Berê, que é CEO do Grupo Fala. Berezinha. Ai, que obrigada. prazer ter você comigo. Obrigada. Prazer é meu. Você vai ter que explicar o que é esse na porrada aí, né? Para as pessoas não... Não, a gente mesmo nunca brigou, né? A porrada era os pepinos que a gente passou junto aí muitos anos. Berezinha, assim, ó, o negócio é o seguinte. Tem algum tempo já que eu e a Guta, a gente decidiu juntar os mundos de branding growth, porque eles tendem a ser mundos muito, muito separados, né? Parece que você só pode fazer uma coisa ou outra e as pessoas saem na porrada. E até muito relacionado com isso, eu acho que a gente tem meio que a missão de juntar os mundos, na verdade, de comunicação, de um modo geral, que vai ter, inclusive, esse impacto em marca também, e growth. Então, esse papo aqui é praticamente para a gente responder uma pergunta. Aí pode ter uma porrada de perguntas no meio. Perfeito. Que é como que a comunicação, né, a estratégia de comunicação podem ajudar no crescimento das empresas. Mas... Pode antes, não, né? Não. Beleza, você já me corrige. Antes, conta pro pessoal o que o Grupo Fala, o que vocês fazem, os clientes que vocês têm, por que vocês são tão incríveis. Prazerzão estar aqui com você, e eu acho que a gente estava até vendo, né, que a gente gravou... Tem uns 3 anos. Uns 3 anos atrás, e acho que depois disso, tanto o meu negócio quanto o seu, a gente evoluiu muito, né, então... naquela época eu não sei nem se eu era Grupo Fala. Não era, eu acho que era só a Fala Criativa. Só Fala Criativa. Então, para explicar um pouquinho, só essa linha do tempo, fundei a Fala Criativa, a gente relações públicas, a gente sempre trabalhou muito com empresas ligadas à inovação, né? E diferente do que as pessoas acham, não são só as startups que inovam, então a gente tem no nosso portfólio hoje uma empresa que vai fazer 190 anos no ano que vem, né? E ela... né, transborda a inovação. Pandemia veio, a gente começa a entender, né, como que a gente evolui enquanto negócio e o que falta no mercado. E o clichê que eu gosto pra caramba é que são nesses momentos de caos, né, em momentos ali de necessidade, que os negócios eles evoluem também. Então, com isso, a gente começou a dar passos no mercado de comunicação, fundamos uma segunda agência, que é a Fala Labs, que é nosso braço ali focado em branding, conteúdo. Hoje a gente tem time de performance, então né, a gente olha para toda essa frente. E temos também o nosso braço, né, de relações públicas para C-level influenciador. Com isso, né, a gente vai juntando ali aquele quebra-cabeça, nos tornamos Grupo Fala. Hoje a gente se coloca muito como um hub de comunicação e nossa grande missão, né, é alavancar negócios por meio de reputação de marca. A gente tem no nosso portfólio, a gente olha muito para a qualidade, não quantidade de empresa. Então, a gente tem hoje cerca de 50 clientes dentro do grupo, né? Empresas como Ace, Sankia, Mag, Tembice, empresas de diferentes mercados, níveis de cenário ali de atuação também. Então, um pouquinho do nosso grupo. Muito bom. Pausa nesse episódio incrível para a gente fazer o jabá dos nossos patrocinadores. O primeiro é o nosso patrocinador de sempre, o Super Coffee, feito pela nossa queridíssima Cafeinarme. O Super Coffee é uma bebida energética para você que quer ter um maior desempenho físico e mental, seja para o esporte, para trabalhar ou para estudar. E tem cupom de desconto nosso, hein? Anota aí, DG Podcast. O segundo patrocinador é a gente mesmo, mas com um produto especial, o GLA Empresas. A gente sabe que liderar um time é um grande desafio e erros estratégicos aqui em Marketing Growth podem custar muito caro. E aí, pensando nisso, a gente criou um produto que é um mix ali de consultoria de growth e desenvolvimento do seu líder e do seu time. A gente aqui do GLA vai entrar no seu negócio, entender como ele funciona, te ajudar a identificar onde que estão essas alavancas de crescimento, criar um plano de ação para você e desenvolver a liderança de growth do seu time com os nossos conteúdos e a nossa comunidade. Isso tudo por um preço que cabe no orçamento da sua empresa, até mesmo para quem está começando. Acesse o link aqui na descrição para você conversar com a gente e saber mais. E o nosso último patrocinador é a caixa de ferramentas mágicas aqui do GLA e de todo profissional de Marketing Growth, o nosso queridíssimo Merlin. O Merlin é uma plataforma no-code que dá autonomia para os times de Marketing Growth
construírem ferramentas sem precisar de desenvolvedor. Você pode usar o Merlin para gerar e qualificar seus leads, recomendar conteúdos no blog, recomendar produtos no seu e-commerce, fazer quiz, calculadora, pesquisa, programa de indicação e muito mais. Dá para fazer tudo com o Merlin. E com essa autonomia, os times ganham velocidade, eficiência e conseguem fazer muito mais experimentos. Clica aqui no link da descrição para você conhecer o Merlin e descobrir como que a gente pode te ajudar. A gente teve uma... Como que começa a nossa vida e nossa amizade foi muito no contexto, principalmente no contexto Singu ali, né? Onde a gente passa anos trabalhando junto e assim, na Singu, propriamente dito, uma das aulas que eu tenho, até no G4 e aqui no GLA, eu falo que a grande objeção que a gente tinha era a objeção do medo, né? O medo de receber uma pessoa desconhecida em casa, o medo de, será que o equipamento, o alicate aqui tá limpo, não tá? E interessante porque eu venho de uma ótica muito mais analítica, engenheiro e tal, e a gente era muito chato, né? Ainda é, né? Mas eu falo era porque eu não estou mais na Singu. Nem a gente. Mas quando a gente sempre foi muito chato com qualidade, com os processos, né, com higiene, enfim, tudo relacionado à qualidade e segurança. Mas aí quando eu fui conduzir a primeira pesquisa, eu vi que a maior objeção continuava sendo medo. E eu entendi que não bastava ser seguro, precisava parecer seguro. Uhum. E eu acho que esse é um pouco do grande trabalho, aí certamente tem mais coisas, mas foi quando eu entendi que precisava ser feito várias outras coisas que transparecesse essa segurança. Desde empresas que a gente ia se relacionar, ia ser parceiro, os veículos que a gente estava, como a gente era reconhecido na mídia, como a gente era tratado. Então, o pouco que eu sei desse mundo aí, certamente é graças aos nossos anos ali de trabalho junto. Mas se você puder explicar de uma forma muito melhor que a minha, óbvio, né? Mas como que você entende essa relação desse trabalho de comunicação? Aliás, o que é esse trabalho? Se divide em que pedaço? Sei lá, me explica. Show. Acho que vale a pena falar que quando a gente... Hoje, né? E falando do meu negócio e o que nós olhamos no grupo. A gente está olhando para uma vertente ampla de comunicação. Né? Então, a gente tem a parte de relações públicas, dentro de RP a gente tem um trabalho muito ao lado da imprensa, assessoria de imprensa, participação em evento, marketing de influência, a gente olha para a social media, a gente entende como que um executivo se posiciona na rede social, né? Então, assim, a gente tem possibilidades que são inúmeras, né? de trabalho, e acho que é muito importante que a empresa entenda qual que é o momento dela, qual que é o tempo que ela tem para investir nessa área de comunicação e principalmente budget, né? Para que ela consiga dar esses passos, porque uma área não invalida a outra. Então, esse é um ponto importante aqui que a gente até pode falar daqui a pouco, um pouco mais de detalhe. Você diz, tipo, das várias opções, o que eu escolho fazer primeiro, a estratégia e tal. Exatamente. Perfeito. Né? Então, eu tenho um trabalho de social super bom, eu faço muito conteúdo, eu tenho um blog que funciona pra caramba, eu não preciso de PR, eu não preciso olhar para evento, eu não preciso que o meu executivo, meu CEO esteja no LinkedIn. Não, você precisa. Né? Isso é um ponto, porque uma área complementa a outra. Né? Até a parte de social, assim, quando a gente hoje vem de PR, então, relações públicas, né? Quando a gente faz um trabalho de PR, a gente hoje já automaticamente, inclusive, coloca dentro do nosso escopo um trabalho de PR LinkedIn, que é como que os nossos executivos, ou CEO, ou outros executivos, C-level da companhia, como que hoje ele está presente na rede social dele, principalmente LinkedIn, tá? Então, como? Hoje, o trabalho de LinkedIn é uma extensão do trabalho de PR, mas não invalida, tá? Então, não é porque eu tenho um blog bom pra caramba, que traz lead qualificado, não é porque eu tenho uma estratégia de inbound que eu não vou olhar para as outras frentes. E muita empresa, principalmente startup, né, vê de uma forma contrária. É um ou outro. Não.
A gente precisa complementar o trabalho. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Trazendo o exemplo da Singu, que você comentou aqui, e muita gente acha que o trabalho né, quando vai pensar em PR para B2B ou para B2C, assim, tem uma diferença. E não, não tem. Né? Quando a gente está falando da Singu, que é um trabalho de educar o mercado, né? Não sei se todo mundo conhece a Singu, né? Marketplace de beleza. Então, foi adquirido, né, pela Natura. Então, a gente trabalhou muitos anos com a Singu, mas naquela época era o quê? A gente tinha que entender quais eram os problemas e por que as pessoas não pediam Singu e continuavam indo no salão de beleza, por exemplo. Né? Sendo que a Singu tinha todos aqueles benefícios de ter um serviço dentro de casa, não precisar me deslocar, eu consegui pedir ali uma manicure no meu trabalho no horário do meu almoço, o valor era compatível, Super, então assim, tinha tudo aquilo, a gente sabia que era bom, mas mesmo assim as pessoas não estavam usando. Então, fazer um trabalho de educar, escutar o cliente, entender quais são as dores, para que a gente pense na pauta para vender para um jornalista em cima dessa dor, né? É a mesma lógica quando a gente vai fazer um trabalho numa empresa que é B2B. Né? Se eu vendo um software, né, que é voltado para o executivo que tem que gerenciar um time que fica remoto, por exemplo. É uma dor. Mas a mesma pauta de educar o mercado, a gente vai fazer. Só que ele vai conversar com o pequeno empreendedor que tem esses times, por exemplo. Então, o canal vai ser diferente, porque a imprensa é diferente. Então, às vezes, com a Singu, eu vou conversar com um veículo muito focado em lifestyle feminino, porque a público né, maioria ali mulher, vai ser esse. Já com outro empreendedor, eu vou conversar com um veículo que vai falar sobre negócio, PME, né? Então, a base ela é a mesma. Só que quando a gente entende com quem que vai falar, qual que é o meu stakeholder ali, e qual que é a dor dele, aí a gente vai mudar esses canais aí de levar essa notícia. O fundamento é o mesmo, né? O fundamento eu preciso... Primeiro, eu quero passar uma mensagem para alguém. Então, que mensagem é essa e que alguém é esse? Para quem? Então, assim, quem sou eu como empresa? Perfeito. Qual que é, né, o produto ou serviço que eu ofereço e para quem? Então, qual que é a persona que a gente vai conversar ali? Se a gente não tem essas 3 respostas, não adianta você olhar para nenhuma área da comunicação, porque o trabalho ele não vai ser eficiente. Porque a partir daí você responde, por exemplo, uma vez que eu quero chegar em tal pessoa, onde que ela tá? O que ela consome? Qual que é enfim, onde que essa audiência tá? E aí a gente começa a desenhar essas estratégias, né? Exato. O ponto que talvez é o grande ponte aqui é que na prática, me corrija se eu estiver falando qualquer besteira, tá? O jornalista em si, ele não se importa tanto com a sua empresa, ele está se importando muito da mensagem, ou da informação, ou do que vai vir ali para ele colocar para aquele público, né? Sim. Então, no caso da Singu, por exemplo, a gente também tinha que entender, assim... vou dar um exemplo. Enquanto a gente olhava Vogue tinha um viés muito mais, vamos botar, estético mesmo, né? Dica de unha disso, coisa daquilo e tal, que tem mais a ver com moda, lifestyle. É isso aí. E às vezes a gente também, por exemplo, dependendo do que era o canal, porque a gente também tinha que atrair profissionais para trabalhar com a gente, dependendo a gente conseguia botar uma matéria onde mostrava como a Singu ajudava essas meninas a ganhar mais dinheiro. Exatamente. A ter um estilo de vida muito melhor do que no salão, com mais liberdade, autonomia e ganhando mais dinheiro. Então, essas mensagens, e a gente usava muito, inclusive, dados, né? Que a gente tinha de incremento de renda das meninas, tempo de trabalho, quanto que ela ganhava antes, quanto ela ganhava depois. Então, na prática, essas são as pautas, né? São as coisas que interessam o veículo também para te colocar lá. Acho que depende muito, né? Falando do PR especificamente, depende muito do objetivo de negócio, assim, né? Porque dentro de uma empresa como uma Singu, que é um marketplace, que a gente vai conversar tanto com a profissional que vai prestar o serviço, quanto com a cliente... A gente tem essas 2 verticais, mas se vocês quiserem também trabalhar, por exemplo, employer brand entra como um pilar. Se eu quero trabalhar, por exemplo, o negócio para atrair investidor,
eu entro como outro pilar. Entendi. Então, assim, Tem várias depende muito do personas nesse objetivo jogo, né? de negócio de cada companhia. E isso vale para qualquer marca, para qualquer empresa. Né? Então, qual que é o objetivo que eu tenho como negócio pelos próximos 6 meses? Então eu preciso aumentar minha base de profissional, de prestadora de serviço lá em Rio de Janeiro. Consequentemente, eu preciso melhorar, né? Atrair mais clientes lá no Rio de Janeiro, mas em paralelo eu tô com um monte de vaga e as pessoas não querem trabalhar aqui porque tem ofertas melhores às vezes com empresas mais conhecidas perfeito, né? Eu preciso trabalhar minha marca empregadora. Então são 3 pilares aqui que a gente tem de trabalho naquele momento, por exemplo, né? E acho que vai depender muito. Daqui 6 meses, de repente vocês Pode param, ajustar, né? Mudou a praça de interesse, né? Mudou a questão do employer branding, que, ok, fechamos as vagas e às vezes quando aparecer algum tipo de pauta, a gente entra, mas não vai ser algo que a gente vai começar, né, a trabalhar ali com uma forma recorrente, né? Então depende realmente assim do objetivo de negócio. Eu falo muito para os nossos parceiros que se eles não têm clareza nisso, o trabalho da agência ele vai ser em vão. A gente vai trabalhar como nós achamos que deve. E não ligado de fato, aos objetivos daquela marca, sabe? Então, e de novo, isso aí também vale para todas as frentes de comunicação. Quando eu vou pensar num trabalho de social media, por exemplo, de post que eu vou colocar na rede social, né? Então, assim, eu preciso responder também essas perguntas. Então, o que eu quero? Quem que eu quero atrair? E um ponto muito importante também, comunicação não é teste de 15 dias, um mês. Né? Qualquer vertical. Eu até estava saindo aqui de uma reunião hoje que ele falou assim, mas se daqui um mês a gente vê que não está funcionando, a gente muda? Não, daqui um mês não. Porque daqui um mês, assim, quando a gente fala de imprensa, é daqui um mês, de repente, que a gente tem um retorno da pauta que a gente está vendendo. Sim, até porque o que está saindo hoje já foi combinado lá atrás, né? E, assim, imprensa, quando a gente fala do trabalho orgânico, a gente depende muito de um receptor terceiro ali, que é o jornalista, né? Que aí, se a gente está falando de um trabalho orgânico, a gente está falando de movimentações que acontecem no mundo e que cai um monte de pauta, né? Então, quando a gente fala do PR mesmo, a gente tem que pensar, né, pelo menos num curto prazo ali, né? 3 meses, pelo menos, né? Porque eu consigo ter ali a estratégia, analisar se deu certo, eu vou ter que mudar de rota, porque realmente, isso aqui que a gente achou que seria um super apelo na imprensa, não teve, ninguém quer saber daquilo. Então, vamos entender o que aquelas pessoas querem ouvir, aquelas pessoas, o jornalista. Isso no trabalho de PR. Quando eu tô falando de social, aí sim a gente tem um controle muito maior de análise de dados. Mais rápido. Né? A gente tá vendo quem tá interagindo, a gente faz pesquisa lá na rede social, a gente vê as métricas. Então, em social, a gente consegue mudar a rota de uma forma mais rápida do que do PR. Ô, Berê, quando você fala há um tempo, bem em cima disso, assim, mas um pouquinho antes você falou dessa junção das estratégias, né? Como que eu começo uma, depois vou adicionando outra e tal. Como que um bom trabalho em social ajuda no trabalho de PR, por exemplo? Isso, assim, é muito curioso. Eu faço um papel comercial ainda, né? Não adianta, não largo o osso, gosto disso. E muita empresa vem falar comigo para relações públicas, porque como foi o nosso start, né, de negócio, o nosso braço de PR, ele é mais conhecido do que os outros, natural. E aí eu faço uma busca da empresa, vou entender quem que é a pessoa, o CEO, o fundador da companhia, como está estruturada. E quando eu tô falando de uma empresa menor, né, eu pergunto para a pessoa, mas e a estratégia de... Eu falei, não achei nada no LinkedIn de vocês. O Instagram é aquela coisa estática, horrorosa, né? Como que vocês estão olhando para isso? Não, isso pra gente não é prioridade, o PR é. Eu falei, não deveria. Né? Porque a partir do momento... E aí, várias pessoas podem discordar de mim, tá? Mas hoje, assim, se eu vendo uma pauta... A primeira coisa que o jornalista vai fazer é olhar LinkedIn. O que aquela empresa está falando? Né? Se a empresa
existe a página dela lá e eles não postam algo há 5 meses, cara, a empresa funciona? Tá movimentando alguma coisa? Né? Então, eu sou muito criteriosa assim, nesse quesito, e eu falo que muita gente, né, não vai ter uma imagem diferente da minha, uma visão diferente da minha, porque é aquilo, a agência de PR, eu quero vender o meu trabalho e dane-se se a empresa tá ou não na rede social. Mas pro meu trabalho de PR, se a companhia ela tem as outras frentes muito bem feitas, assim, bem feitas, ajuda muito mais. Porque com isso o time de PR consegue pegar algumas inspirações, né, na rede social. De conteúdo. A gente tem hoje um cliente, por exemplo, que eles fazem muito conteúdo pro Instagram, inclusive. Eu nem LinkedIn tanto. Pro Instagram. Né? A gente tira muita pauta dali. Porque como eu não tô lá dentro da empresa... Sim, você consegue entender o que eles são bons, o que eles estão... O time de marketing está lá dentro, junto com o CEO, junto com toda aquela estrutura do time, tendo pauta fresca, ouvindo o cliente, né? Uma empresa de visto. Né? Eles ajudam pessoas a conseguirem visto para morar em outros países. Como é que chama? Pode fazer jabá? Pode, The claro. For You Immigration. The For You Immigration. E o Instagram deles tem muito conteúdo, né? Tem vídeo das pessoas que são aprovadas, a gente entende quais são as profissões e quanto tempo demorou para a pessoa conseguir aquilo, né? Sai regra e norma todo dia. A gente não consegue monitorar 24 horas. Sim. E eles são especialistas no negócio, então estão lá o tempo inteiro, né? Sai muita... Então aí a gente olha e fala, cara, isso aqui é legal, vamos trabalhar, vamos pensar numa pauta, vamos olhar para a imprensa, né? Ou então vale a pena o CEO da empresa conversar com o jornalista num encontro sobre isso aqui. Né? Então, casa completamente. E eu acho que tem uma outra coisa também. Eu vou te falar porque eu vi, né, no meu. E olha que eu tenho uma audiência bem pequena. Mas algumas jornalistas de tech, de negócio, me seguem. Seja porque um dia ela me viu alguma coisa. Aqui, né? Obrigado. Eu que tava lá, na verdade. Você que tava lá. Eu que gravei com ele lá. Então, porque... E eu acho que o jornalista também tá caçando pauta. Consome conteúdo, totalmente. tá caçando pauta. Então, pô, imagina que ele... Eu acho que são várias coisas, né? Posso fazer só um parêntese curioso que você tá falando disso? A gente tem um cliente que a gente faz a rede social dele. Ele é do mercado imobiliário. E a ideia dele, inicialmente, era contratar a nossa frente de LinkedIn e de PR pessoa física. E aí, por uma questão de movimentos ali, ele falou, não, vou começar só com LinkedIn. Ele é nosso cliente tem uns 2 anos já. Ele nunca mais contratou a parte de PR, porque o LinkedIn chega tanta oportunidade para ele, a partir dos conteúdos que ele faz. Sim. Então, assim, chega convite de palestra, para ele fazer palestra. Chega convite para ele ser fonte, né, em matérias. Né? Ele falou, gente, desculpa, mas assim... Tá vindo pra caramba. Não, mas significa que o trabalho de LinkedIn tá bom. Exato. Essa frente eu não preciso mais, sabe? Então, realmente, as pessoas estão consumindo conteúdo ali também. São ativas, né? Ah, perfeito. Quando você entra numa empresa, né, começa o trabalho com ela, o que você entende que é... Vou botar assim... O que é o padrão? O que é mais mal feito? Sabe? Ou o que não é feito? O que é o comumente não feito pelas empresas? Tem empresa que não se conhece, né? Nem o básico do básico do básico. Tem empresa que... Aquelas, né? Vou começar a chorar aqui, tô brincando. Acho que são alguns pontos, tá? Acho que o primeiro é essa questão da... Eu entendo, né, que Só que a gente tem que entender muito o momento, tá? É óbvio que tem uma companhia ali que não tem um time de comunicação ou marketing estruturado, que o CEO da empresa, que fica à frente dessa área, né, ainda é muito apegado a isso, é diferente de uma empresa que tem um time robusto de comunicação, todas as áreas ali que se conversam, né? Então, assim, acho que os problemas são diferentes, né? Quando a gente tem ali a questão da startup, onde o CEO que atua, está no grupo do WhatsApp, tudo isso, né? A empresa, ela realmente, assim,
quando ela explica o que ela é, né? Tudo isso existe, só que de uma forma que não é tão clara para o mercado, sabe? E eles estão muito preocupados ali com a concorrência, olhando para o lado, do que para entender quais são esses diferenciais que eles têm. Tem empresa que sabe o que o concorrente faz, mas não sabe o diferencial que eles têm nesse mercado. Que acompanha o concorrente direitinho. Direitinho, né? Então, esse é um ponto. E aí tem um outro porém aqui, é que essa empresa, ela tem uma tendência a ser mais imediatista, que é o resultado mais rápido, né? Então, um mês, testou, mudou. Não, né? E a gente entende, porque aquela pessoa Pela ali dinâmica tá também, investindo, né? Às vezes tá tirando de um lugar para colocar aqui, né? Então, a dinâmica é diferente, né? Então, esses são os problemas. Agora, se eu tô falando de uma companhia que tem todo esse time, é mais estruturado, aí até a questão da agilidade, ela é pouca, né? Então, assim, essa aqui é ágil demais, essa aqui é ágil de menos. Então, esse é um problema também que a gente tem. Né? Quando a gente também tem empresas muito enormes, assim, às vezes, elas vêm com poucos processos, né? De tipo, puta, o que já funcionou? O que deu certo? O que testou e deu certo? O que não deu? Né? Então, histórico, essas empresas aqui, é raro a gente ter histórico. Né? Então, às vezes, a gente vai fazer coisas que já foram feitas, que não deu certo, não deram certo. E vai gastar energia. Já gastar energia de novo. Mas como a gente não tem histórico, né? Então, até um ponto que a gente faz questão, assim, né? Ninguém gosta de encerrar parceria, né? A gente perdeu o cliente não fica mais aqui no grupo, é triste pra caramba. Mas, assim, a gente faz questão de compartilhar com os nossos clientes, cara, histórico. Porque a agência que vier depois consegue entender, né? Tipo, putz, o que já saiu? Relatórios, como que foram, né? Como foi o trabalho? Como foram os meses que aquela agência trabalhou com a empresa? Quais foram os materiais que foram trabalhados ali? Então, acho que isso é um ponto que é extremamente importante, sabe? Entender e ter esse histórico. E... Pode falar. Não, pode terminar, que eu vou fazer uma outra pergunta. Tô pensando de problemas, assim. Acho que são esses, assim, os principais, sabe? Quando você fala do caso ali ou da empresa que é pequena, tá tendo que fazer as suas escolhas e tal. Vamos lá, na verdade, vamos considerar os dois cenários, assim. É que tem empresa que o único problema dela é dinheiro, que não é, sabe? Tem todo o resto. Tá bom. Mas o que assim, quando que é hora de se preocupar com isso? Hora de se preocupar com comunicação? É porque comunicação é um termo amplo demais, assim, talvez a gente pode começar a quebrar ali sobre algumas das pernas ali, das frentes ali, porque assim, com comunicação de um modo geral, tem que ser dia zero, senão não adianta nada, né? Inclusive esse fundamento de quem sou eu, com quem eu quero falar e tudo mais e tal. É que isso também vai mudando muito, né? Sim. A empresa, ela vai mudando e essa resposta também, ela vai passando por alterações. Mas assim, acho que a pergunta talvez, mais do que se preocupar, é começar a investir. Porque existe externamente, seja com funcionário, com uma agência ou tanto faz, mas... Porque vou falar do meu caso, das empresas. A gente se preocupa cada vez mais com essa linha de, cara, eu preciso passar a mensagem certa, para atrair a pessoa certa, seja no Merlin, seja no GLA. Mas o cenário que você trouxe de, cara, se eu botar aqui, eu tenho que tirar daqui, se eu tirar daqui, eu tenho que botar aqui. Isso vai me forçar, pelo menos no curto prazo, a gastar uma energia nossa mesmo, a gente vai fazer. E, cara, do ponto de vista de social media, beleza. Até eu faço bem mal feito, né? De passagem. É porque quem faz é meu time, né? E eu mesmo sou péssimo, mas tudo bem, vou começar assim que eu voltar de férias. Agora, eu não consigo hoje, primeiro que eu não faço a menor ideia de como fazer e hoje não ter dinheiro, de começar uma lógica de assessoria de imprensa. Aí, primeiro, qual que é o sinal que vale a pena eu me preocupar com isso?
Ou, de fato, cara, agora eu Investir. preciso botar dinheiro nesse negócio. Eu acho que é um pouco isso, sabe? Porque provavelmente muitas das pessoas passam por dilemas muito parecidos, de orçamento e tal. A mesma dinâmica é com marca, por exemplo. Marca, todos os aspectos, assim. Então, esse é um pouco do dilema que eu passo e certamente muita gente passa também. E até social mesmo, porque a gente mesmo faz internamente, mas não é um negócio que a gente botava energia, ainda não bota, mas já está com planos de, por a gente entender que está botando energia em outro lugar. Então, eu acho que antes era muito mais fazer um trabalhinho bem feito, mas nem o volume que eu acho que é necessário a gente tinha. Mas eu acho que o pessoal aqui ainda se virava nos 30 para fazer. Agora, por causa de N coisa, a gente decidiu que esse bloco aqui vai ser full a partir de agora. Aí sim. Mas sabe, eu acho que essa questão, o que vocês costumam analisar ou você olhar nas empresas para falar assim, olha, realmente tem uma oportunidade hoje subatendida, se você investir aqui, não é que é a garantia do ROI imediato, né, traga o seu amor de volta em 3 dias, mas, cara, tem muita oportunidade na mesa, talvez esteja na hora de você botar energia aqui, sabe? Não, assim, vou vender meu peixe, né? Venda. Mas social é D1, assim, né? Acho que mesmo se for dentro de casa, é importante que tenha. Quando a gente começou a nossa frente de social, a gente tinha meio que uns pacotinhos, assim, lá na agência, porque a gente não adianta a gente querer empurrar um puta escopo enorme pra quem tá abrindo a casa agora. Isso. Né? Então a gente tinha pacotes ali de tipo, um pacote básico, né? Onde a gente tava olhando muito mais pra qualidade ao invés de quantidade de material, né? De postagens e de interações e tal, né? Porque era pra empresa começar, de fato, a se posicionar e dar a cara, né? Colocar a cara a tapa ali. Então, acho que esse é o grande ponto. E é claro, assim, hoje, mais do mesmo é o que existe. Né? É óbvio que a gente tem que pegar exemplos, ver o que deu certo naquela marca, aquilo, e eu vou começar, né, usar como modelo, adaptar para a minha linguagem, para adaptar para a minha persona. Isso eu acho que é super positivo e até necessário. Né? Mas a gente também tem que ter nosso toque de autenticidade. Sim. Então, às vezes, a pessoa que está cuidando daquilo ali só vai conseguir fazer o mais do mesmo. Porque é dentro de casa, a pessoa cuida de várias outras frentes e vai fazer o mais do mesmo, tá tudo certo. Né? Mas a partir do momento que a empresa começa a crescer, ganhar robustez, né? Começa a, né, ser buscada ali, cara, cadê a autenticidade daquela marca? Né? Cadê os conteúdos proprietários ali, trazendo o mercado, a análise, a visão, né? O CEO se posicionando, trazendo a visão dele daquele negócio. Né? Então, acho que esse é um ponto. Fala isso não, o pessoal vai começar a me cobrar aqui já. Por favor, tá gente. atrás da câmera ali, já vai ver. E a parte de PR, assim, eu também acredito, né, que mesmo a partir não do D1, porque o D1 é muito embrionário e o D1 você tá testando muita coisa, você tá se conhecendo como negócio, você vai provavelmente pivotar aquele negócio algumas vezes até chegar no cenário ideal. Né? Mas quando você começa a entender que o teu produto ele tem fit com o mercado, que as pessoas, né, compram, consomem ali, cara, você pode ser desse tamanho. Você pode contratar um freela para fazer um trabalho de PR. E às vezes o trabalho de PR não vai ser um escopo enorme de imprensa, nada disso. Se a empresa for, por exemplo, uma empresa lá de Goiânia, ela vai começar a fazer um PR lá em Goiânia. Local, exatamente. Tipo, para começar a movimentar. Ainda mais porque a gente fala que o PR ele não tem filtro, né? Então, às vezes, você vai colocar uma energia, você vai sair numa matéria lá no Valor Econômico. Cara, vai chegar um monte de pessoas buscando você a partir daquela empresa. Né? Seu negócio está preparado para aquilo? Se eu sou uma marca de roupa lá de Goiânia,
e eu vou sair numa matéria no Valor Econômico. As pessoas vão começar a buscar. Eu tenho um site que funciona, né? Eu tenho ali uma estratégia de CRM para entender aquelas pessoas que estão buscando. Eu tenho estoque. Então, assim, o PR ele tem que crescer à medida que o teu negócio também começa a crescer. Eu tô falando um exemplo de um produto ali, né? De uma loja. Se eu tô falando de um software, a mesma coisa. Ele suporta ou não? Quais são os problemas? Como que eu consigo pensar em estratégia para conhecer quem tá me buscando pela primeira vez? Né? Como que eu consigo ter, sei lá, um trabalho de... um link que vai rastreável, que eu vou conseguir saber quantas pessoas vier, sabe? Então, assim, vale a pena esperar um pouco mais. E aí, de novo... Vai ter gente de agência que não vai gostar do que eu tô falando, mas vale a pena. Porque a partir do momento que... não, assim, eu sempre falo que o trabalho de PR, você não precisa ter pressa para começar. Mas a partir do momento que você começou, cara, não tem que acabar. Sabe? Porque ele vai só aumentando. Então, às vezes, aqui eu tinha um trabalho... É aquilo, Goiânia. Local. Cara, cresci, desenvolvi... Tu tá conversando com uma menina que é de Tocantins, minha conterrânea. E aí ela falou, cara, eu acho que chegou no meu limite aqui. Qual que é o meu próximo passo? Né? Então, vamos começar a olhar para um trabalho de PR nacional. Né? Aí, ok, a imprensa. Então, beleza, a gente vai começar a trabalhar com imprensa, pensar em trade que a gente nunca tinha entrado, entender esses pilares de atuação e como a gente pensa nas pautas, ok. Depois, o que a gente vai fazer? Putz, como que eu consigo posicionar essa executiva em eventos que vão ser muito estratégicos para aquela marca, né? Em canais de podcast, né? Em outros formatos de comunicação ali. Perfeito. Será que, de repente, a gente não começa depois, um próximo passo, pensar numa entrega de marketing de influência? Né? Então, como que a gente pode pensar em influenciador para agregar aquela marca? Né? E diferente do que muita gente acha... Influenciador não é só Chantal vendendo o relógio. Não arrasta pra cima. Sabe? Não é. Eu consigo, se eu tenho um negócio que vende pro RH, quem são as pessoas que estão no LinkedIn, que são especialistas no mercado de RH e que podem se tornar os meus influenciadores, por exemplo. Né? Então, entra mais uma aqui. Né? Então, assim, existem degraus que a gente pode ir adicionando, né, e subindo conforme o crescimento desse negócio. Né? Existem possibilidades que a gente pode ir agregando ao trabalho. Aí depois a gente começa a pensar, né? Tipo, social. Então, como que a gente trabalha comunidade? A gente sabe que, caramba, né? Comunidade é um dos temas em comunicação que para 24 é tendência. Tá sempre ali entre os, né, 3, 5 lugares ali. Como que a gente trabalha comunidade? Acho que vocês falam... Venho fazendo desde 2020. Tô na frente. Exatamente. Então, é isso. Como que vocês começam a olhar para esse mercado também, sabe? Então, assim, a gente vai, né, agregando aqui novas entregas a partir do momento que uma funcionou, né? Então, acho que não tem hora, assim, para começar. Não acho que tenha PR, tá? Se conhecer muito bem, conhecer o público, entender o que a gente está vendendo, entender quais são os nossos diferenciais. Respondemos isso? Agora vem a agência para levar isso da porta para fora. Mais uma pausa, mas agora é rapidinho para te ajudar a descobrir quais são os gargalos que estão impedindo a sua empresa de crescer mais. Para isso, o GLA lançou o Diagnóstico de Growth, uma ferramenta gratuita que vai te mostrar onde está a sua principal oportunidade de crescimento. A ferramenta vai avaliar os 8 fundamentos de growth da sua empresa, dar uma nota para cada um deles e vai te mostrar qual deles você tem que priorizar. Quer fazer um diagnóstico e descobrir onde está a sua maior oportunidade de crescimento? Tem link aqui na descrição. Como que... Porque quando você fala isso, eu acho que faz todo sentido. Claro, tem todas as decisões internas e tal. Mas essa área de comunicação, de modo geral, geralmente está junto ali marca com um time de... Independente do nome, está sempre muito junto. E essas iniciativas, elas fazem muito parte do embate com growth. Na prática, assim... Parece que são 2 mundos diferentes. O seu é meio abraça árvore, o meu tem uns números bonitinhos. Eu não tô achando que é abraça árvore, não, tá? Estou falando que é o coisa. Talvez eu ache às vezes, mas não é o principal. Mas assim, do mesmo jeito que eu e Guta estamos tentando educar o mercado sobre vamos fazer as pazes e começar a fazer isso junto, como que você acha, Belezinha, que
é o mundo ideal, a gente deveria começar pelo menos a tentar juntar os mundos, vamos chamar de performance e de comunicação, porque junto eu acho que o Growth tá isso tudo, mas como que você acha que é o melhor jeito da gente juntar esse negócio? Fazendo só mais um jabá aqui, a gente tem um podcast, né, o Fala Mais, e a gente conversou com a Guta, muito sobre a questão de metrificação, né, métrica em branding. E é esse o embate, assim. A minha área, se eu for olhar para PR, é o mundo fantástico de Bob, né? Mas... E aí, eu estava conversando com a gente, né? Tem um cliente, mercado super tradicional ali, empresa, e que anos e anos de mercado, e que... Para eles, meta é direcionada a alcance do veículo, centimetragem. Nossa, voltou para os anos 80? Então, assim, a gente ainda tem esse tipo de métrica aqui, sabe? E aí, quando a gente fala com a galera, que é a galera ali muito do digital, né? Para eles, isso é irreal, assim, é loucura. Mas até explicando, me corrige, mas centimetragem é realmente o tamanho do espaço no espaço papel que a gente tem dentro daquele veículo. Que doideira. Né? Então, e assim, a gente tem ferramenta, quando a gente fala do clipping, né, que é o que sai Você junta na imprensa, a matéria que sai na imprensa, aquilo é o nosso clipe. Né? Aí no clipe vem lá qual que foi o alcance daquela matéria em relação a pessoas, qual foi o tamanho, o espaço que aquela empresa teve naquele lugar, né? Qual foi centimetragem, alcance, valoração, que é quanto que se você fosse pagar a publicidade, quanto que seria. Cara, assim, eu acho que esses são números assim que, né, eles... Já foi, né? Já foi. Alguém, pelo amor de Deus, traz novas... Você coloca porque o pessoal coloca, né? A Guta, eu acho que tá com o Purple tentando fazer esse... Tentando não, né? Eu acho que fazendo esse trabalho aí de tentar medir esses impactos. Eu falo tentar, muito mais porque... acho que depende de um tanto de coisa, inclusive da sua audiência. Você tem um volume pequeno, você está só tentando, né? Você é nichado. Putz, eu só vendo água rosa pro unicórnio. Então, assim, aquele ele é meu público, né? Então, também tem a questão do nicho, tem a questão se a pessoa vende nacionalmente ou regionalmente. Tem alguns pontos, né, que a gente precisa levar em consideração. Mas como que, assim... As pazes, né? Como que a gente faz as pazes e como que a gente tenta, de repente, falar a mesma língua? Porque eu acho que o problema é esse. Quando você aparece com centimetragem numa conversa que o outro lado consegue medir quantas compras, beleza, não precisa me falar quantas compras, porque eu não acho que é por aí. Mas fica muito anos 80 versus 2024, né? Então, o que é o meio do caminho que a gente tem que observar? E eu acho que podem ser métricas indiretas ou ali, mas o que a gente pode começar a olhar para entender que esse trabalho de performance e comunicação junto tá fazendo sentido, sabe? Uns anos atrás, quando vocês falavam, né, questão de growth, eu ficava desesperada. Meu Deus do céu, o que é isso? Né? E aí, quando você trouxe o PR para dentro da tua área, né? Eu falei, faz todo sentido. Faz todo sentido, porque a gente também é um teste ali, né? De crescimento daquela empresa. Então, o que eu estou fazendo de estratégia de relações públicas que tá trazendo para mim visibilidade. A gente não tem um controle de, tipo, quantos clientes vieram por aqui, mas a gente sabe que depois que a gente saiu neste lugar, a gente teve, sei lá, muito mais download ou pedidos, né? Então, também tem um trabalho muito de análise do time da própria empresa ali, de marketing comercial, não sei, né? Com o trabalho de PR, assim. Então, acho que depois que a gente eu comecei a entender mais e conversando até com você, assim, acho que
dá pra gente levar um pouco mais de tranquilidade, inclusive, pros nossos clientes. Mas quando a gente fala de resultado, de métrica, né? Hoje a gente fala muito, por exemplo, de veículos, né? Canais que são multiplataforma. Né? Então, às vezes, é claro, é lindo, muito legal sair no impresso ali. Você guarda, né? Você pega Lindo, põe no quadro, põe no quadro, né? Põe na parede, coloca na porta do escritório. É ótimo, é maravilhoso, credibilidade, reputação, assim, eu fico feliz pra caraca quando a gente tem esses retornos, né? Mas pra mim é extremamente importante que isso suba no site, que isso vá pra rede social do veículo, que de repente o veículo consegue fazer um cross de postagem com o executivo do meu cliente, porque já aconteceu. A gente consegue entender quantas curtidas tem ali, quais são os comentários, como que são esses comentários, se são comentários qualificados ou não, né? Então, dá pra gente ter uma visão muito maior ali, mais macro, daquele resultado, se fosse só do que ele ficasse assim, só lá no impresso, sabe? Então, isso é uma métrica de sucesso. A gente tá conseguindo pegar aquela mensagem e amplificar os canais que ela saiu. Maravilhoso. Né? Esse é um ponto. Tem outros pontos também que cara, a gente saiu hoje uma matéria de um cliente nosso e o título, é óbvio que a gente não controla o título, né? Tipo, quando a gente está falando de um resultado orgânico na imprensa, o jornalista tem total liberdade, a gente não... Tem gente, a gente revisa o texto antes? Não, a gente não revisa o texto, a gente não escolhe o título. A gente só tem que fazer um trabalho ali bom, né? De brifar muito bem o executivo antes da entrevista, brifar muito o jornalista antes dessa entrevista. Hoje saiu, por exemplo, uma notícia com o nome do nosso cliente, e aí tem o nome do concorrente dele, que é gigante, e fala, fulaninho que se cuide. Não sei quem chegou. chegou. Cara, eu falei, gente, olha este título, que coisa mais maravilhosa do mundo. Sabe? Tipo, isso pra gente é métrica de sucesso, né? Replicou pra caramba, né? Subiu nas redes sociais, várias pessoas comentando aquilo, né? Apesar disso não ser algo que a gente consiga, olha, foram tantos, mas isso é sucesso, né? Então é meio que existe uma questão meio subjetiva ali ainda, sabe? Sim. Muito de objetivo, porque a gente sabe que essa empresa a gente tá de olho e que pro jornalista ter feito aquilo, cara... Assim... É um bom sinal, né? Pra caramba. Eu vou te falar uma coisa que eu acho que eu nunca te falei isso tão claro, estruturado. Mas uma coisa que eu comecei a perceber na época, quando a gente... É que assim, quando eu entro na Singu, já estava sendo feito um trabalho, né? Então não é que começou comigo. Mas quando eu vejo o negócio acontecendo... eu acho que a gente conseguiu gerar um efeito de parecer maior do que a gente realmente era e ganhar respeito. Respeito público mesmo. Como que eu percebia isso? A quantidade de empresa pedindo para fazer coisa com a gente, parceria, conversa, campanha junto e tudo mais. Empresas que eram muito maiores que a gente, mas que viam a gente como no mínimo um prodígio ali, um negócio relevante. E começava a ter um efeito também... assim, esse negócio da parceria é um ciclo bem virtuoso, porque, vamos supor, por causa de você sair na mídia, você chama a atenção de alguém. Quando você ou proativamente vai para fazer uma parceria, você tem bala na agulha para conversar, ou as pessoas vão atrás de você. Então a gente fez parcerias muito grandes, com marcas muito maiores. Sim. Vamos pegar lá de trás, Desinchar, L'Occitane, Vogue. E Vogue tem um aspecto de mídia, mas tem um aspecto parceria mesmo, que a gente fazia a unha das modelos da Vogue. Sim. Né? A gente estava sempre lá no rodapé lá também. Isso. Então, quando a gente fazia isso, na prática, se eu consigo, foi o que você falou, usar isso para capitalizar... Então... Eu sou parceiro da Vogue agora, eu sou parceiro da L'Occitane, aí eu faço a campanha com a Desinchar, que aí a Desinchar tem faz... Tem a marca deles junto com a de vocês, uma tem a marca junto, outra. Elas fazem campanha de sair comunicação em conjunto. Então, às vezes, o resultado não é direto, mas
a gente começou a ter um certo protagonismo ali, que atraiu outras marcas, e aí a gente fazer as campanhas e trazer cliente. É simples assim, a sabe? gente tem, assim, falando ainda, né? A gente tem um cliente que, depois que ele fez uma palestra, num evento que para ele era extremamente estratégico, ele fechou parceria com o Unilever, né? E ele... Por que fechou? Porque um VIP, né, um executivo da Unilever estava vendo a palestra. Gostou, desceu do palco, fecharam, né? A gente tem mensagens de cliente que foi, depois que eu saí em tal lugar, eu tive não sei quantas reuniões, né? Tem gente que usa os prints, as matérias no deck de vendas, né? Então, tudo isso aqui é métrica, né? São exemplos ali na prática de como que as empresas podem se beneficiar. E aí, depois, né? Depois tem um papel do social, comunicação interna, de levar isso também para outras verticais. Então, como que isso está reverberando na rede social? Como que eu estou pegando um e-mail marketing e levando aquilo, né, para o meu cliente? Como que eu pego... Pode falar. Não, pode terminar, pô. Só sinalizei. Não, mas é isso, assim, aproveitar também, né, um resultado que foi aqui e pulverizar ele, né, em plataformas e canais que a própria companhia tem controle. Eu tenho um print até hoje, porque eu mostro em algumas palestras e tal. Quando a gente anuncia no nosso Instagram, porque o deal que a gente fez com a Vogue, que foi muito bom, inclusive, a gente podia usar as fotos da Vogue. A gente era marcado, a gente podia usar as fotos. E a gente postou uma foto de uma capa da Vogue, porque a gente ajudou na modelo lá. E aí a gente postou no nosso Instagram assim, olha, a gente quer anunciar, a Vogue é nossa parceira, porque a gente faz isso, beleza. Foi praticamente um informativo, vamos botar assim. Mas de fato a gente comunicando. E eu tenho print disso, tem uma profissional nossa, uma artista, né? Não sei se ela tá ainda, mas fala assim, pô, muito orgulho de fazer parte dessa empresa que está crescendo, olha o tipo de parceria que está trazendo, perere parará. Então, isso reverbera para os funcionários, isso reverbera para os parceiros e tal. Então, eu acredito bastante nisso. Acho que tem uma outra coisa que faz parte de uma estratégia que eu estou desenhando aí faz tempo, mas em breve vai sair, aí você vai me ajudar com ela. Que é um pouco até de barreira de entrada, vantagem competitiva, quando você mostra para o mercado o tipo de coisa que você está fazendo, o tipo de... meio que o tamanho que você está se tornando, você também passa uma mensagem, ó, não é mais empresa de fundo de quintal, não. É outro jogo, né? Na semana passada, acho que eu estava falando com o pessoal do meu time, né, da questão do papel, né, que a gente tem ali de realmente ajudar a contar essa história, né? E transformar algo que é desse tamanho em algo desse, né? E aí tem gente falando, porque o ego da pessoa tá grande demais. Eu falo, gente, vocês fizeram? Né? Então, assim, tem muito isso mesmo, assim, porque... principalmente hoje, assim, as pessoas falam muito da questão, porque a imprensa vai morrer. Cara, não vai. Sabe? Tipo, a rádio ninguém escuta. Escuta pra caramba, né? A gente vive aqui em São Paulo, principalmente numa bolha, né? Acha que o que acontece aqui na nossa região, Faria Lima, reflete no Brasil inteiro. E não reflete. E a gente também tem que saber, quando a gente fala para outros estados, né, em outras regiões, totalmente diferente, né? Existem veículos fortes que não estão aqui, que ficam lá, né? Existem esses novos canais digitais que crescem todos os dias, existem canais independentes que estão nascendo, né, que não tem vínculo algum com nada, com nenhuma marca, nada, que tem muito mais liberdade, inclusive, temática. Então, assim, vem mudando muito a forma com que as pessoas consomem conteúdo, né? E a gente tem que, como agência, né? A gente também tem que saber se adaptar a isso. Às vezes, antes a gente tinha... Antes eu tô falando de coisas de nem 10 anos atrás. Eu tava agora com a Tainá, que ela é minha sócia, com um cliente que a gente, né, tava conversando, e a gente tava falando para ele como mudou
a comunicação em 10 anos, né? Porque eu trabalhava na Easy Taxi, 10 anos atrás, a pauta que eu vendia era: aprenda a fazer download no seu celular e pedir um táxi pelo aplicativo. Era esse tipo de pauta, 10 anos atrás. Porque era uma ultra inovação incrível, Exato. né? E aí, quando, por exemplo, em 2017, a RAP veio pra cá, a gente fez o lançamento da RAP, era o que é um super app. Sim. Né? Aprenda a pedir qualquer coisa pelo aplicativo. Então, assim, as coisas elas vêm mudando. E da mesma forma que a gente tinha um olhar de educar mercado, abrir várias, né, abrir algumas frentes, explicar muito bem o que era negócio, a gente tem que fazer hoje a mesma coisa. Só que em níveis diferentes, canais diversos, né? Hoje eu estou pensando numa estratégia para falar de inteligência artificial, né? Às vezes eu vou vender uma pauta para um jornalista que cobre inteligência artificial lá na Forbes, mas eu vou falar também com um influenciador que tem um Instagram que é focado em inteligência artificial. Eu vendo a mesma pauta para ele. Né? Então, assim... Ótimo ponto, porque isso eu sou bem ignorante. Como que vocês estão tratando... Vou dar um passo antes. Um movimento que a gente viu, que eu pessoalmente acompanho há um tempo, especialmente empresas de software, são algumas muito grandes comprando e praticamente construindo o seu conglomerado de mídia. Então você vê a HubSpot, por exemplo, ela comprou podcast, ela comprou newsletter, ela é uma grande produtora de conteúdo há muito tempo. Conteúdo né? Como que é aquela frase que em terra, não sei o que, conteúdo é rei? Como que é? Eu acho que é só conteúdo é rei mesmo. Então, na prática, o que a gente está vendo? As empresas estão comprando ou construindo seus conglomerados de mídia e, de fato, alguns influenciadores estão virando o seu próprio veículo, né? Sei lá, a Virgínia, por exemplo, ela é o veículo dela, da empresa dela e tudo mais. Como que é a relação hoje de vocês com influenciadores? E como que vocês entendem que é o futuro desse negócio? Ou como que isso funciona? O que você propõe? O que você constrói com eles? A gente ama, mas é muito difícil a gente ainda colocar essa frente dentro das estratégias, assim. Mas por quê? Porque precisa de investimento. Tá caro. Tá caro. Né? Então, assim, quando eu dei o exemplo do inteligência artificial para o influenciador... foi muito mais voltado para uma pessoa que é jornalista e que hoje tem também um Instagram muito forte, porque ele produz conteúdo sobre o assunto na rede dele, né? Então, existem inúmeras categorias de influencers, né? Então, tem o creator, tem o influenciador, né? Que acaba trabalhando muito mais do publi pelo publi, né? Então, assim... sendo bem honesta, gostaria muito que a gente conseguisse utilizar muito mais o influenciador, creator e, assim, o influenciador que, cara, tá fazendo um trabalho sério, sabe? Tipo, pensa no job ali com você, que pensa no storytelling pra audiência, que não é só simplesmente... gosto da água, compre a água. Isso, assim, óbvio que dependendo da estratégia funciona e precisa estar, mas no nosso caso, a gente olha muito mais para estratégias a longo prazo, né? Então, a gente tem, inclusive, dentro do grupo, uma vertical focada, né, na área de estratégia de marketing de influência. Só que a gente hoje não consegue colocar em todos os clientes, principalmente porque... ninguém ainda tem budget separado só para isso. E precisa ter. Né? E aí a minha área lá na agência, ela trabalha em cima do budget. Se o cliente tem R$5.000, vamos ver o que a gente consegue fazer em R$5.000. Se eu tenho 100, eu vou fazer um trabalho em cima de 100. E você me chama do 100. Do 100. Tá bom? Né? Então é a mesma coisa. Cara, quem que eu quero... né? Qual que é a audiência daqui... do teu podcast, por exemplo, e que seria interessante eu ter um cliente patrocinando. A gente tem esse papel, sabe? No PR cada vez mais, né? Abrir os horizontes, levar a oportunidade para o cliente de uma forma muito mais direcionada. Faz sentido você patrocinar
uma temporada aqui do Deep, porque o público é esse, né? Os conteúdos são assim, e a gente entraria dessa forma. Então, eu gostaria que a gente tivesse lá na agência muito mais recorrência, né, com esse tipo de ação, só que ainda a gente está num processo que já vem de um tempo muito de educação, que é importante que as empresas tenham budget separado para isso. Sim. E tem outra coisa também, né, Berê? É muito mais granularizado, né, influência do que os veículos de mídia. Querendo ou não, assim, todo mercado acho que é isso. Tem uma panelinha, tem os mesmos... Beleza, tem muita gente, mas a gente sabe que tem os mesmos ali que tem muita influência, que estão naquele veículo há muito tempo, que eventualmente você construindo uma relação ali, isso desdobra para várias coisas. Total. E o influencer é muito individualizado. Beleza, você pode ter essas mega agências aí, mas até aí elas estão pegando só os Cara, giga, pior né? que até... Não. Estão pegando os pequenininhos agora? Legal. Tem uma agência que chama BR Mídia. Eles começaram aqui, agora eles têm verticais para vários tamanhos de influencers, sabe? Então, não, acho que isso tá mudando muito. E todo dia tem uma novidade, assim, todo dia. Legal. Então, a gente na IU, né? A gente, aqui o nosso foco não é... O nosso influencer, ele é muito mais um influencer empreendedor, sabe? E a gente vende publi pra caraca, sabe? Não publi pelo publi, mas Sim, projeto. Lógico, projeto que faz sentido. Que Exato. Então, mas é isso, é casar a estratégia. Por exemplo, é óbvio que se eu tô com uma estratégia de divulgar um aporte, eu vou pra imprensa, só foco naquilo, porque eu sei que sai e funciona de uma forma muito bem desenhada. Mas se eu vou lançar um produto novo, por que não? Eu vou olhar pra imprensa, óbvio. Eu vou olhar pro influenciador, eu vou olhar pros brand content, eu vou olhar pro patrocínio. Tem possibilidade. Mas a gente precisa entender, ok, qual que é o budget que aquele cliente tem para eu pensar nas possibilidades. É claro, a gente pode chegar sempre com milhões de ideias? A gente pode. Mas não dá para ficar trabalhando a cada demanda, pensando em todas as ideias do mundo, né? Então é muito melhor a gente ter um direcionamento de, tenho 10 mil. Então, beleza. Então vamos só patrocinar aqui o Deep e é isso, sabe? Então, possibilidades são inúmeras. Né? E eu acho que cada vez mais a gente tem que ter essa cabeça. E a gente fala muito no nosso time lá de, cara, qual que é o papel do PR hoje em dia, né? Não é o release. Tem 50 milhões de possibilidades, é isso. Se a gente está com o objetivo de ajudar aquela empresa a crescer, né? Usar a comunicação para ser uma alavanca para o crescimento daquela marca... Né? A gente tem que trazer possibilidades também para ela, sabe? E uma das coisas quando o nome Growth Hacking é criado lá atrás, 2010, uma das coisas que o Sean Ellis coloca é que a gente, geralmente para você achar esses caminhos, essas alavancas, esses caminhos alternativos para crescer, você tem que usar da criatividade, que é sair do tradicional. Você até pode fazer o tradicional também, mas... E por isso que esse é o lance do teste, porque você não sabe se vai funcionar tão bem, já que não tem quase ninguém usando ou até ninguém fazendo. Mas se você acertar a mão, pode ser um estouro. Né? Pode, mas o acertar a mão também é um pouco relativo no nosso. Em PR, tá? Não em social, porque dá para replicar muita coisa, mas o PR, ele é muito individual, assim. Você diz muito. Por campanha, por... Não, por empresa, pro perfil de empresa, por ação, sabe? Porque eu posso ter ali um exemplo besta. Investimento. Vou divulgar o aporte. Quem que é a empresa que está recebendo? Sim. E quanto? Se a empresa é X e vai ganhar Y, talvez se a empresa é X e vai receber... X não. Z e vai receber 3Y, peso diferente. Aqui deu certo e aqui deu muito certo. A divulgação, entendeu? Pode ser para os mesmos veículos, mas tem veículo que vai aceitar dar essa notícia e outros não. Perfeito. Então... Tem muita variável, né, no meio do caminho. Belezinha, muito bom o nosso papo, mas eu vou ter que caminhar para o nosso fim aqui, infelizmente. Antes da pergunta fatídica que eu faço para todo mundo, tem uma penúltima aqui, que é o que
Vamos falar da gente juntar esses dois mundos nossos maravilhosos aí. O que você acha de conceito, fundamento e tal, de comunicação que os profissionais de growth têm que saber pra gente começar a conseguir falar a mesma língua, assim? Qual que é o perfil normalmente da pessoa de growth? Porque, assim, falando da nossa experiência, né? É muito... Tem pessoas muito distintas ali, né? É muito distinto, mas se a gente olha com viés aqui de performance, a gente tem o mais analítico, que muitas vezes está tentando mensurar várias coisas, muitas vezes no curto prazo. Às vezes tem esse imediatismo do teste, uma vez que os testes em digital a gente consegue meio que rapidamente descobrir. Mas é isso, acho que dado esse contexto, o que é o... Lógico que nem todo mundo é assim, mas vamos pintar essa persona aí. O que são aí o conceito, o fundamento que você acha que essa pessoa tem que absorver para conseguir, para esses mundos começarem a se ajudar? Tá. Vou falar do aspecto PR ali, tá? Porque eu acho que esse é o mais distante para esse público, assim. É entender realmente, assim, que não adianta ele pegar a estratégia que ele fez na empresa que ele trabalhava anterior e aplicar aqui com os mesmos fundamentos, que não vai funcionar. Né? Então, ter essa flexibilidade de entender que o PR, ele é teste, não é a curto prazo, né? E é um teste que muitas vezes a gente vai ter dificuldade de metrificar. Então, esse é o grande ponto. São os dois pontos. E terceiro, que foi o que eu comentei, assim, não adianta ele achar que se ele fez no outro lugar, ele vai replicar aqui, vai funcionar. E a gente tem, às vezes, alguns problemas em relação a isso, sabe? Então, por exemplo, a gente tem, né, pessoas que, às vezes, vêm de um mercado, né, de varejo, né, e que conversa com o público, e aí vem para uma empresa num mercado completamente diferente... E a pessoa quer usar a mesma lógica. A mesma lógica. E isso não funciona. Assim, o PR, ele realmente, assim, a depender de assuntos, como a gente falou várias vezes aqui, é o aporte? Beleza. Mas fora as 99 possibilidades que a gente tem dentro do PR, né, não vai funcionar. Sim. Se a pessoa quiser replicar exatamente da forma, né, que ela usou em outra experiência. Não tratar como... um canal diferente, ali, uma lógica diferente, não adianta a gente... e nem ter as mesmas expectativas ali, né? Métrica e tempo. Tá bom. Eu complementando aqui, eu acho que poderia a pessoa pensar também como que isso, talvez o grande pulo do gato uma vez que eu não vou ter esse resultado tão imediato dessa forma, como que eu junto com as estratégias que eu já estou fazendo? Tipo, como que eu dou um jeito de potencializar esse negócio? Porque aí sim eu acho que a gente começa a falar o mesmo mundo. Porque o que eu falo direto, assim, todo mundo quer a mesma coisa. A grande divergência é no como. Todo mundo quer a empresa crescendo, ganhando mais dinheiro, lucrando, distribuindo lucro e você ganhando bônus. Enfim, todo mundo quer a mesma coisa. Então... só que você acha que é pelo caminho A, eu acho que é pelo caminho B. Mas se a gente tiver, acho que o mínimo de bom senso aqui, entender que dá para pegar a coisa sua e minha, e a gente, talvez isso seja até mais poderoso ainda para chegar nesse lugar, eu acho que é um bom caminho aí pra gente seguir. Vamos ser amigos então aí, Berê, nossos mundos. Depois a gente pode falar, sabe o quê? Depois eu quero, inclusive, saber... Como que a gente pode fazer agendas em conjunto desses dois times, sabe? Porque às vezes ninguém nem se conversa. Nem se conversa. Não, a gente vai ter que aprofundar esse papo aí. Boa, belezinha, a gente sempre termina aqui... Antes de tudo, obrigado pelo papo, né? Maravilhoso. Obrigada a você. A gente sempre termina da mesma forma, que é pedindo recomendação de 3 conteúdos. E aqui o conteúdo pode ser tanto um livro, quanto um artigo, quanto alguém para seguir. Vamos lá, para o nosso público de growth que quer começar... a deixar de ser ignorante igual eu e começar a entender o que são esses fundamentos, o que são... enfim, como que a gente pode começar a juntar os dois mundos, sabe? Podcast Fala Mais. Sabe que na hora que você falou do podcast eu ia brigar com você que você nunca me convidou, mas eu lembrei que eu nunca fui convidado pro presencial que você grava aqui, mas lá nas antigas... Você foi no primeiro ou segundo, né? Segundo episódio, pois foi com você. Por isso que eu não briguei, então tá tudo certo. Então mas a gente regrava e faz agora tá bom.
no 2.0, tá bom, combinado. Mas acho que lá Podcast a gente fala fala muito sobre comunicação num contexto geral, assim. Claro que a gente traz muito case, né? Tanto de PR quanto das outras frentes que a gente tem no grupo. Alguns clientes são convidados, então eles trazem um pouco da experiência também. A gente tem a Guta, por exemplo, que é um episódio para falar sobre metrificação. A gente fala muito da Purple, né? Então, como que estão nascendo ferramentas, né, que ajudam o nosso trabalho. Então, acho que dá para ser boa referência. um pontapé ali inicial de entender um pouco mais do nosso mercado. Muito bom. O que mais? Mais duas aí, vai. São dois? São três? São três. Filha. O povo aqui é estudioso, por isso. Cara, assim, eu vou só vender o meu, assim, mas o nosso Instagram, Grupo Fala... Tá voando? Cara, a gente faz muito conteúdo bom. Então tá muito bom. conteúdo de... né, tanto de... Não é, com todas as verticais que a gente tem, né, tem ali no grupo, mas a gente faz muita análise, né, de campanha, o que a gente faria diferente... Acho que esse é um ponto bem legal, assim. E o terceiro, eu vou sair um pouco da parte de comunicação, porque eu acho que tem uma questão que é de gestão, que eu acho que é muito válida para todo mundo, assim. Principalmente quem senta em cadeirinha de liderança. A gente está fazendo um PDL, agora um Programa de Desenvolvimento de Liderança lá no grupo. Então, a gente começou a se aproximar de pessoas que falam desse assunto, gestão, né? Só que de uma forma que tem muito fit cultural com o que a gente acredita no grupo. E tem uma pessoa que chama Carol Portela, e a gente conheceu ela porque ela foi responsável pela área de RH da reserva. Hoje ela lidera a reserva Mini, mas ela fala muito sobre gestão, assim, de uma forma muito drivada, óbvio, ali, né, a resultado, só que de uma maneira, assim, completamente humana, assim, Legal. sabe? Então, acho que vale muito a pena seguir, né? É Carol Portela com 2 L's. No LinkedIn ela posta muita coisa, assim. É um conteúdo que eu gosto muito. Sai só dessa área de comunicação, mas acho que ajuda todo mundo que começa a ter time, pessoas, né? Liderar pessoas. E mesmo se a pessoa não senta numa cadeira de líder direto, né? Acho que é válido, sabe? Animal. Eu gosto. Eu acho que é bem importante, quando a gente começa a entender gestão e liderança também, aí você vê que essas coisas também precisam andar junto. Até porque você começa a andar Ela fala muito sobre separado. a comunicação, né? Como que a comunicação é importante Na liderança, né? Perfeito. A questão de ter clareza, a questão de saber dar os comandos da forma, né, ali correta, né? Então, acho que ela traz muito esses pontos, sabe? Acho que faz Muito bom. sentido. Animal, belezinha. Ai, Muito gente, obrigado. olha, meu mundo Sempre maravilhoso. Ai, gente do céu. Tá nervosa aqui pra conversar? Eu Conversa comigo. sei. Eu sou a inteira. comunicadora que mais fica Ansiosa pra comunicar? Pra pelo amor de falar. Deus. Belezinha, muito obrigado. Obrigada. Obrigado vocês também e até a próxima.